Here we go. Good evening, everybody. Fábio, Heloísa, Rafaela, André, Arthur, Sajan, Bruno, João Gabriel, Antônio, João Henrique, Daniel, Gabriel, Elaine, Elane, Erickson, Tamires e Ronald. It's very good to be with you here, guys. Thank you so much for participating in this Behavior Economics of Global Affairs. We started back in 2022 and we are almost done. This is the March the 29th, so it is our previews to last class, ok? É a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro síncrono. To be honest, we're still gonna have like this online class on Friday, so we would actually have like 2 more meetings. But like this, when we are all live, this is our previews to last, okay? So next Wednesday, it will be our last meeting together. This has been a long journey, and as some of you have noticed, we have talked about lots and lots of interesting stuff. Let me take a perspective of what we have done here. So first we talked about individual behavior, right? We were talking about cognitive biases. We talked about system 1, system 2, decision making. Algumas coisas a gente faz de forma intuitiva, rápida, outras coisas a gente tem que parar e realmente usar a nossa capacidade de dedução, de análise para tomar alguma decisão. So it's like our brain as if it had 2 systems, and to some moments we use system 1, and to some other moments we use system 2. Aí a gente falou sobre teoria do prospecto, falou sobre aversão à perda, falou sobre nudge, né, aqueles empurrãozinhos que a gente tenta ajudar as pessoas a tomarem decisões corretas, decisões boas para elas mesmas. And we actually discussed a little bit about ethical nudge, right? A gente tentou enfatizar muito a diferença entre você manipular as pessoas para ganhar dinheiro com elas e a diferença entre você fazer isso e fazer o nudge, que do ponto de vista ético envolvia não gerar sofrimento para ninguém, agir no interesse da própria pessoa que está sendo o objeto daquela intervenção, promover autonomia, né? Ter transparência na maneira como a gente faz as coisas. Alright, so it was like a fair use of psychological knowledge, ok? É como se fosse um uso justo do conhecimento psicológico que a gente tem sobre o comportamento das pessoas. Alright, but then we started talking about group behavior, and we discussed a little bit what happens in a company. We talked a little bit about how companies have been changing towards like a sustainable business model, right? We also discussed the problem of scandals, unethical behavior in organizations. We talked about strong contexts, talked about what else? Ethical blindness, cegueira ética. Aqueles momentos em que a gente age como se a gente fosse incapaz de observar aspectos éticos da nossa decisão. Isso acontece em muitas companhias, tem muita gente boa fazendo coisa errada, e o interessante é que quando as pessoas saem daquela companhia, elas vão para o mundo real e continuam agindo de forma ética, de forma correta, de forma preocupada com o coletivo, com o próximo. Alright, so that was like a paradox, right? How good people do bad stuff. And then, by the last section of our discussions, we talked a little bit about collective behavior, how people act together. Remember, we talked about how educated, polite people go to stadiums
And just because everyone is screaming out bad names, people do the same. Even polite, educated people do the same. So what happens to us that when we are in a group, we tend to think like alike, right? We tend to act together. It's very hard for us to be the strange or the different. So the strong power of conformity, essa pressão que a gente tem de ser conforme, de aderir a uma conformidade, de não divergir do grupo. All right, so then we were talking about collective behavior. And then we started discussing lots of interesting phenomena, right? We talked about prejudice and discrimination. We discussed some of the policies that all over the world have been tried to help people overcoming those challenges. We talk about prejudice against older people, right? Ageism, which is in Portuguese, now we can call it etarismo. Etarismo, de etário, de idade. All right, so we have talked about lots of interesting stuff. Our last topics will be Sustainable Development Goals, which means Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de que maneira que a economia comportamental pode ajudar. And by the very end of our class, we're going to talk about how can any of us design behavioral economics experiments. Como é que cada um de nós, como cientistas sociais, como economistas, podemos planejar, desenhar experimentos com a economia comportamental? Just for starters, just to give you a hint of what is coming, we have to be very careful with the ethical aspect of it, okay? Toda vez que a gente for fazer experimentos ou pesquisas que envolvem a participação humana, a questão ética tem que ser tratada de maneira muito cuidadosa, inclusive do ponto de vista legal. So we're going to talk about that, but basically you have to submit your research proposal to an ethical committee, okay? An ethics committee. Então, toda vez que você faz pesquisas envolvendo pessoas humanas ou até com animais, você tem que submeter a sua proposta de pesquisa antes para um comitê de ética que vai avaliar se aquela proposta pode ser realizada. Okay? All right, but for tonight, we would like to start talking a little bit about the list of exercises that you guys have submitted. So let me take a look at it here. So this is going to be forms. Let me share with you here. We can have a look. If you have specific questions, we can go over them. Or we can have like an overall perspective of all the answers. What do you think? The grades were good. I think I had like one person, maybe 4 people who got grades lower than 8. So it was a pretty good performance. And let me share with you here my screen, and then we can talk about it, okay? All right, so 41 people submitted their grades. And here's how well you guys did. 13 people got 10. Other 13 people got 9. 11 people got 8. 3 people got 7. And just 1 person got 6 points out of 10, okay? So let's have a look at which ones you guys got wrong. Okay, so this one is kind of an important one. Let's have a look at this one, okay? Okay, so let me read it in English and then we translate it to Portuguese. The term self-efficacy expresses one's trust on his or her capacity to learn and perform certain behaviors.
Which of the following situation best illustrates self-efficacy? Então, em português, o termo autoeficácia, espera aí que tem alguém chegando na sala, deixa eu autorizar. Alright. Então, em português, fala assim. O termo autoeficácia expressa a confiança da pessoa em sua capacidade de aprender e realizar determinados comportamentos. Qual das seguintes situações ilustra melhor a autoeficácia? Alright, so we have a number of options there, and you guys were supposed to pick the second one, but let's have a look at the other ones. The first one says something like this. My daughter will not even try cooking a family meal because she thinks it is too easy. All right, now, aqui em português seria falando assim, a minha filha não vai sequer tentar preparar uma refeição familiar, porque ela acha que aquilo é muito fácil. Okay, now, this is not what we call efficacy or self-efficacy. When we use that expression, we are saying that people are somehow enthusiastic in trying something new, something that they are not sure they're going to do okay. So it's the opposite of the situation that we have in that first option. Can you guys see? No termo autoeficácia, a gente está falando assim, as pessoas estão tentando uma coisa que nunca tentaram antes, e mesmo assim elas têm um certo otimismo de que podem conseguir ser bem-sucedidas. Aqui, nessa situação primeira aqui, está falando assim, a minha filha nem vai tentar porque ela acha que é muito fácil. So this is not the same thing. It's not the same feeling. It's not the same attitude that we were discussing, okay? So that's not the answer. Unfortunately, 11 people thought that was the answer. Now, the second one is the right answer. It goes like this. Kids passionate about football watch, learn, and imitate Neymar's dribbles. Então, as pessoas estão lá assistindo televisão, observam o Neymar fazendo aquelas jogadas maravilhosas e eles vão para o campo logo em seguida e falam assim, eu também consigo, eu vou tentar, eu vou fazer. Mesmo que elas nunca tenham feito, elas vão tentar aqueles dribles. Então, essa ideia de que você também pode, fazer a mesma coisa, o mesmo drible que o Neymar deu, mesmo que você nunca tenha feito. All right, so that is self-efficacy. So in terms of sports ability, in Brazil, we have lots of people who have self-efficacy regarding soccer. Mas todo mundo acha que pode fazer alguma coisa, jogar bem, pode ser um craque e tal. Muita gente sonha que vai ser um craque de futebol quando é criança e tal. A gente acha que a gente é capaz. E tem um certo otimismo em relação a alcançar objetivos no futebol. Na verdade, é muito mais difícil do que se pensa, mas existe essa ideia, essa autoeficácia em relação ao futebol entre os brasileiros, tá? All right, so let's take a look at the other answers. The third one, Formula One drivers become more victorious by their third year of competition. Então, o que está dizendo é o seguinte, os pilotos de Fórmula 1 vencem mais quando eles completam ali, ou a partir do terceiro ano que eles estão participando daquela competição. Well, that has nothing to do with self-efficacy. Here we are talking about the effect of experience. You learn, you develop some more your abilities, and then you become better at something. That's not what we're talking about when we say self-efficacy. Autoeficácia é sobre você tentar uma coisa e ser otimista de que vai dar certo, mesmo que você nunca tenha feito. We need self-efficacy in a very specific moment when we are trying to convince people to change their behaviors, right? Então, essa ideia de autoeficácia, ela é muito importante num contexto específico, na aquisição de comportamentos.
Olha como essa expressão é curiosa, gente. Aquisição de comportamento. Como se você fosse comprar um comportamento, né? Mas quando você adquire, você traz para si, você passa a ser dono daquele comportamento. Fala assim, não, eu quero adotar esse comportamento. Uma pessoa chega lá aos 50 anos, nunca praticou esportes, de repente ela fala assim, não, eu quero virar um corredor e daqui a 5 anos eu vou correr a maratona de São Silvestre. Então, isso é uma baita de uma mudança de comportamento. Para uma pessoa fazer essa mudança de comportamento, ela precisa ter otimismo de que vai dar certo. That's what we call self-efficacy. And that's why it is so important. It is about acquisition of behavior, of new behaviors, okay? Oh, just for completeness, let's take a look at the last one. People who publicly commit to dieting in a community, for example, tend to have more success. Então, as pessoas que se comprometem publicamente com a dieta, com a prática da dieta, elas acabam tendo maior sucesso em perder pesos. Tudo bem. That's an interesting fact. It is about behavior economics. Yes, it is. But this is not about self-efficacy. This is about how people feel the social pressure of a public commitment. Ok? Então, o que essa última circunstância fala é sobre o efeito da pressão social sobre o comportamento de uma pessoa. A gente não está discutindo aqui autoeficácia. Como eu disse para vocês, a autoeficácia é aquele salto no escuro de quem nunca tentou alguma coisa, mas fala assim, eu acho que pode dar certo. Alright? That's a very important concept if you want to understand behavioral acquisition. The acquisition of behaviors, okay? Questions so far? Please raise your hand if you have a question about this one. No? All right then. So let's move to the next one. Let me see if I find one more questions with lots of people getting wrong. Those were easy. Those were easy. Also easy. Yeah. I think just the first one. Let me just check again. 85%, 95%. This was the one we just discussed. Okay, so let's have a look at this one here. Question 4. It is not anymore about self-efficacy, but collective efficacy. Então, vamos lembrar desse assunto aqui, gente. Eficácia coletiva, em vez de autoeficácia, agora a gente está falando a confiança de que um grupo é capaz de agir de forma articulada, coordenada e alcançar objetivos comuns. All right, so that's what we call collective efficacy. Why is this important? Again, well, think about dengue, for example, okay? Lembra lá do caso da dengue. Muita gente não faz a retirada, né, dos compartimentos que estão segurando água e acabam servindo ali para que o mosquito da dengue se reproduza. Muita gente não faz essa limpeza na sua própria casa porque fala assim, ninguém faz aqui na minha região. No meu bairro aqui ninguém faz essa limpeza, então que se eu fizer vai ser só um. Não vai ter efeito nenhum. A quantidade de mosquito, muriçoca que vai ter aqui em casa vai ser a mesma. So if you don't trust that other people will behave accordingly, so you get pessimistic about changing your own behavior. Okay? All right, so this is the concept of collective efficacy. All right. Let's have a look at each of those situations there, and let's see which of those are okay or not. The first one, it is easier to move faster if you are alone. É mais fácil se mover rápido se você está só. Well, this kind of thing here, it is not exactly collective efficacy, right? O fato de que você
não consegue se mover rápido quando você está em grupo, seja como uma organização, seja até se mover fisicamente mesmo. Imagine você com um grupo muito grande de amigos num shopping ou indo para o cinema. E aí todo mundo vai andando assim, é difícil todo mundo andar na mesma direção, com o mesmo foco para chegar na mesma hora. Cada um se distrai, um para daqui, o outro para dali. Tá, então esse fato não tem nada a ver com eficácia coletiva. Se tivesse, a frase tinha que ser algo do tipo assim: uma pessoa em grupo que está preocupada com o horário, ela pode abandonar a ideia de chegar na hora porque ela acha que o grupo não vai ter o foco de que tem que ser pontual. Aí seria a eficácia coletiva, tá? So the way it is written, it is easier to move faster if you are alone. Well, that's not exactly what we mean by collective efficacy, okay? The second one is a correct option, so let's have a look. After a few victories under a new coach or supervisor, a team's confidence becomes becomes an asset. Após algumas vitórias com um técnico novo ou com um novo supervisor, a confiança de um time se transforma num ativo, transforma num apoio, num suporte ao comportamento das pessoas. Well, that is collective efficacy, because people have succeeded together. So now they trust that they can together achieve something else. That's exactly what we call collective efficacy, okay? So this example is good because it shows us how we develop collective efficacy. A maneira de desenvolver eficácia coletiva é promover experiências de sucesso de determinados grupos, para que elas tenham mesmo essa percepção que dá para fazer coisas boas juntas. All right. The third one goes like this. One single migratory bird does not indicate the arrival of a new season. Espera aí, gente, isso aqui é um ditado. Uma andorinha só não faz verão, ou não indica o início do verão. Se você estiver observando as aves migratórias, elas têm lá um padrão, né, de emigrar de certas regiões mais frias e vir para regiões mais quentes na época do verão aqui no hemisfério sul. Se você pensar, isso tem a ver com eficácia coletiva? Bom, a maneira como a gente usa esse ditado é o conceito de eficácia coletiva. Uma andorinha só não faz verão. Quer dizer, que você fala assim, é preciso uma mobilização para a gente conquistar alguma coisa. É com esse sentido que a gente usa esse ditado. So, yes, that is also a correct answer. Yeah, it could be considered an example of collective efficacy, okay? So, just to take a look at the last one, early birds are the ones who get the worm. O passarinho que acorda cedo é aquele que pega a minhoca. Okay, this is like a say in English, and it's a funny one, and it's true, many times people who get first, they tend to have better opportunities, but this is nothing related to collective efficacy. Dizer que quem chega primeiro costuma se dar bem, não tem nada a ver com eficácia coletiva. All right? Any questions about those? Anyone would like to propose that we have a look at a specific answer? Ok. Professor, Pode falar, Antônio. na primeira eu marquei uma opção que eu acho que não é a correta, que eu vi rapidamente aí, que você tinha colocado. Eu fiquei um pouco com dúvida. All right, let's have a look at it. All right, so we are talking about the film Daniel Blake. So the question goes like this. Having watched, or at least heard about it, the film I, Daniel Blake,
Identify which of the statements below does not represent some of the issues considered in the story. Então, se você assistiu, né, tendo assistido ou discutido sobre o filme O Daniel Blake, identifique qual das afirmativas abaixo não representa alguma das questões consideradas na história. All right, so the first one goes like this. Digital and technological transformations tend to be more easily managed by younger people. Então, o fato de que transformações digitais e tecnológicas tendem a ser melhor gerenciadas, né, geridas, incorporadas por pessoas mais novas. That is true, and that was present in the film. Né? No filme, eles colocam lá uma cena da dificuldade que o Daniel Blake tem para imprimir um currículo. Ele fala assim, eu não tenho computador em casa. Ah, então você tem que ir na biblioteca. Aí ele chega lá na biblioteca e fala, eu não sei usar o computador. Aí um cara que está do lado ajuda, mas aí não sai do jeito que ele quer e tal. So, yeah, this is a topic of the film. So, it was not the correct option, because here you're looking for something that is not on the film, okay? Something that does not represent an issue considered in the story. Então, se você marcou esse aqui, você estava se confundindo, porque a pergunta, na verdade, estava falando alguma coisa que não faça parte da história. E essa discussão aqui sobre a dificuldade que as pessoas idosas têm em lidar com tecnologia, estava na história. A segunda ninguém marcou, nem vale a pena olhar. A última fala, a terceira fala assim, people don't take their job seriously and still don't get fired. Então, está dizendo assim, as pessoas, mesmo não levando seus empregos a sério, elas não são demitidas. Well, this was not discussed in this film at all. A gente não está falando de pessoas preguiçosas que fingem que estão trabalhando e que mesmo assim não são demitidas. Essa discussão não passa no filme. Não tem nada disso lá. So that was the option that you should have marked. And just to complete the options, let's have a look at the last one. It goes like this. Efforts towards increasing efficiency in public policy are welcome, but they must be sensible. I love this word, sensible. It means like not only intelligent, but thoughtful, bem pensadas. Não apenas inteligentes, mas bem pensadas. Então, a frase em português é assim, os esforços para aumentar a eficiência das políticas públicas são bem-vindos, mas eles precisam ser sensatos. Eles precisam levar em conta de que eu não posso impedir o acesso das pessoas às políticas públicas. Por mais que eu queira cuidar para não haver desperdício, eu não posso criar uma barreira tão grande que acaba impedindo pessoas que precisam daquele benefício de alcançar. All right, so this was a topic in the film, okay? So all the efforts of the British government was in order to promote better public policies. But they just didn't pay attention to the consequences of those options. Então, eles tentavam lá, criaram uma agência terceirizada para atender o cidadão, só que na hora que o cidadão chegava na agência, ele era tratado como mais um. Não tinha aquela visão de, peraí, deixa eu ver qual que é o problema dessa pessoa e tal. No, those are the rules. I can't change them. You have to do what I say. So, at a certain point in the film, Daniel Blake cannot work, but he has to look for work, even though he can't start a new job. Então, olha a situação. Para ele receber o benefício, ele tinha que tentar novos empregos. Mas se alguém oferecesse um emprego para ele, ele não podia aceitar. Ele tinha uma ordem médica para não aceitar.
Ele tinha um problema do coração, tanto que ele morre no final, né? Para quem não assistiu, já estou estragando o filme. But think about this. You have like some rules in order to avoid people from, I don't know, taking advantage of the system. But those rules will also submit this guy to this incredible situation. He has to look for jobs. But if someone offers him the job, he can't take it. Oh, come on. This is absurd. It makes no sense. All right, so this is the sense of this expression here, okay? Efforts towards increasing efficiency in public policies are welcome, but they must be sensible. As políticas públicas, a gente deve tentar inovações, a gente deve tentar evitar desperdício, evitar oportunismo, mas a gente tem que fazer esses esforços de maneira sensata. All right. That was an important topic in the film. Did I solve your doubt, Antônio? Is it okay now? Sim, professor, entendi agora. Eu interpretei errado, acredito. Eu li a questão, as primeiras, eu percebi que era o que não estava sendo tratado no filme, mas depois eu vacilei e acabei. It happens. Don't worry. All right. Okay, guys. Any other question about this? Let's have a look at the 6 list of exercises. Let me just have a look here if there is any question that we must look. Just a minute. I'm gonna share my screen with you again in just a second. 6 list of exercises. All right, so let me see, 42 answers here. Let me share my screen with you one more time. Okay, all right. So here we go. This is the 6th list of exercise. Now, in this case, we have 20 people getting straight A's, some fewer people getting 9s, and we have more people with 8s here, but still very small number of people getting 6s and 7s. Okay, so it was a good performance overall. So here we have lots of people getting the right answer. If you sum up 26 to 59, it's going to be way above 80%. This one too, 81%, 85%, 100%, 76. Let's take a look at this, okay? All right, so the order of the question goes like this. Which of the following is not a statement or lesson presented by Shlomo Bernardsky? Shlomo Bernardsky's talk, Saving for Tomorrow, Tomorrow. Qual das alternativas a seguir não é uma afirmação ou lição apresentada na palestra do Shlomo Bernardsky, Economizando para Amanhã, Amanhã? So let me refresh your memory here with some comments. So this guy was the one who was trying to say, we have a problem, and it's not only in the US, this problem is all over the world. People are not saving enough for their retirement. So this is going on all over the world. We have to look at this. Então o ponto do cara era falar assim, em quase todos os países do mundo as pessoas não estão fazendo poupança suficiente para aposentadoria. E a gente precisa alertá-las, a gente precisa de alguma forma ajudá-las a tomar melhores decisões financeiras. Aí ele explica um monte de razões por que isso está acontecendo e tal. All right, but now we have to look at which of those is not a discussion, a statement, or a lesson presented by Bernardsky, ok? Então a gente está procurando aquilo que não está na discussão do Bernardsky. Vamos ver o primeiro. Procrastination regarding saving for retirement is, among other things,
a behavioral issue of big societal consequences. A procrastinação em relação à poupança para a aposentadoria é, entre outras coisas, uma questão comportamental de grandes consequências sociais. Yes, that's true, and that's something that we did discuss in Bernard's presentation. So what was the point here? People postpone starting their savings. As pessoas simplesmente adiam, falam assim, não, quando eu tiver 40 anos, eu começo a poupar. Chega aos 40, ela fala, não, quando eu tiver 50 anos, eu começo a poupar. E aí, quando chega a 60, ela fala assim, bom, agora nem adianta eu poupar, porque não vai dar tempo. So, this is a behavioral issue. É uma questão comportamental, a procrastinação. A ideia de adiar o momento de iniciar a poupança, uma postura mais séria em relação à poupança para a velhice. All right, so this was not the right option because we're looking for the wrong one. The second goes like this. Many people make poor financial decisions regardless of their mathematical skills. Muitas pessoas cometem erros, né, e tomam decisões financeiras equivocadas, independente das suas habilidades matemáticas. That is true, and that is discussed in Bernard's talk. Não se trata aqui do cara ser um gênio da matemática e das finanças. Nós estamos falando aqui mesmo pessoas que têm muito conhecimento de matemática também fazem isso, também adiam o momento de começar a poupança. So we are actually talking about cognitive biases, we're talking about bounded rationality, racionalidade limitada, we're talking about, system 1, system 2 decisions. That's the subject, okay? Então, isso aqui é verdade, mesmo que as pessoas tenham habilidades matemáticas, elas cometem esses erros. And that was discussed in Bernard's presentation, okay? So here comes the correct answer, which is something that was not present at Bernard's presentation. So it goes like this. Financial decisions concerning retirement should be obligatory at the age of 30 years old. It's missing a word here. It should be the word age over there. But then again, in Portuguese, it is correct. Decisões financeiras envolvendo a aposentadoria deveriam ser obrigatórias quando a pessoa atinge aos 30 anos de idade. Isso não foi discutido lá no Bernard. Não era um tipo, vou colocar uma regra e impor, obrigar todo mundo a fazer isso. That's not what he proposes. What he actually proposes is something like this. Whenever you get a raise, you have a higher income, those are the moments that you should commit with a larger saving rate, ok? Então, a ideia é assim, nos momentos da sua vida em que você tiver aumento de salário, pega um pedacinho daquele seu aumento e aí começa a poupar. Porque se for assim, não vai doer tanto, porque você ainda vai ter um aumento da sua renda, né? Você ainda vai tá podendo gastar um pouco mais. É só um pedaço do seu aumento que você está se comprometendo. So it's like a way to make this painful decision easier, all right? All right, so that was the biggest suggestion of Bernard's presentation. Just to check out the last one, increasing the amount saved each month at times of income raises brings significant results. Isso é verdade, é essa a sugestão dele. Aumenta um pouquinho o quanto você poupa todo mês nos momentos que você tiver aumento de renda, porque assim não vai doer e aí você consegue fazer sem se arrepender. All right, and that is a very good strategy. That makes a difference, okay? All right. Okay, so let me stop here, this presentation here. And now let's have a look at the last set of class notes. It's quite a small one. I think it's only 8 slides.
So let me open it up here. Questions so far, everybody? Anyone? Okay. So let me share my screen one more time with you here. And then please confirm to me that you can see this brown greenish screen saying concluding our discussions. Can you guys see it? All right, thanks, João. Okay, so let's have a look at what we got here. So everyone has heard about Sustainable Development Goals, right? Todo mundo já ouviu falar de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Now, what I want to show first is that in 2021, so it's like almost 2 years ago, these guys in the United Nations had like a huge meeting. Basically, they were talking about what behavioral sciences can bring to United Nations job, United Nations projects, ok? Então, os caras reuniram, montaram uma equipe muito grande, fizeram um evento discutindo assim, o que a economia comportamental pode ajudar as Nações Unidas, de que maneira que ela pode ajudar. And when they did that, they had 15 sessions of different United Nations programs and partners, all of them talking about how behavioral science would help. And they end up producing this guide, a guide to how to use behavioral science in the UN agencies, okay? So this document is actually there. You can find it online. It's not hard to find it. But basically it says that all UN agencies and departments should start implementing behavioral sciences in their work to help achieve their mandates laid out in the Sustainable Development Goals. And they could provide advice and resources for how to do so. So, essa conferência saiu com esse documento, e esse documento falava assim, ó, não apenas todos os departamentos e agências das Nações Unidas devem usar esse recurso, como está aqui, ó, um documento para orientá-los como incorporar economia comportamental no alcance dos objetivos do desenvolvimento. And in order to convince people of that, they came up with examples for each of those 17 Sustainable Development Goals. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, que a gente chama aqui no Brasil ODS, em inglês a gente chama Sustainable Development Goals, or SFG, okay? So let's have a look at some of those, okay? First, this huge panel is just to describe to you the 17 goals that not only the UN, but many organizations all over the world decided to pursue, right? So the first objective, no poverty, to end with poverty in the world. I know this is like a utopia, right? This is almost impossible. But yeah, we should work for that. So how can we do that? How can we use behavior economics to try and do that? Now, the suggestion that we have here is just about something that we talked a few minutes ago. Many people end up in poverty when they get older and they have not saved enough for the retirement. Então, existe uma grande parcela da população pobre no planeta que, na verdade, não foi pobre, mas fica pobre quando chega à idade mais avançada. Por quê?
que essas pessoas, na maior parte das vezes, ou não tiveram tempo, ou não tiveram dinheiro, ou não tiveram incentivos corretos para pouparem. So, one of the solutions that we can have, we can try and promote saving with reminders and commitment mechanisms. Now, let's have a look at this, okay? Reminders, yeah, I can see. When I get 30 years old, I get a letter from the mail saying, hey, Luis, this is the Brazilian government. You just became 30 years old. It's the moment you should start considering retirement, okay? We know it looks too early, but yeah, that's the moment. Believe us, you're going to regret if you don't do it. Então, você pode mandar mensagens, pode colocar palestras, pode fazer anúncios na mídia. Você ajuda as pessoas a reconhecerem os momentos importantes na vida e se prepararem para o que vem na frente, tá? So this is one of the ways we can go. The other ones here, and I'm going to use here the little pencil that I have, it's what we call commitment mechanisms. Let me see if any of you here can help me with this expression. What are commitment mechanisms? Alguém poderia me ajudar a traduzir essa expressão aí? Mecanismos de compromisso? O que é isso, gente? Who can explain to me one example of commitment mechanism? Pode ser pelo chat. Não precisa ser pela voz, não. Ó, o João está confessando aqui que não sabe mesmo. Deixa eu ver se tem alguém que lembra. A gente falou disso assim de passagem. Oh, let me try and help you. I'm not going to give you the answer, but I'm going to tell you a story that maybe you can figure out the answer, okay? So, when one of those guys talk about commitment devices or commitment mechanisms, they use the example of the Greek mythology. And they talk about the hero that would like to cross the sea when you had all the sirens, you know? O cara queria cruzar um mar e ele sabia que aquele mar era infestado de sereias. E que o canto das sereias era irresistível, e que as pessoas pulavam no mar, morriam e tal, tantos navios naufragavam por ali. Aí ele fala assim, não, eu vou passar por aquele mar, mas eu vou me obrigar a que me amarrem no mastro do navio, para que eu não pule, para que eu não reaja. Então ele era sábio o suficiente para falar assim, eu vou me prender contra a tentação que eu vou passar. Então essa ideia está por trás de commitment mechanisms. With that explanation, let me see if you guys can give me an example of commitment mechanism regarding, I don't know, savings, or, I don't know, driving, drinking and driving, what else? Things that we are tempted to do, but somehow we prevent ourselves from doing. Alguém consegue pensar num mecanismo como esse? Redução de danos. A ideia está aí, mas não é. Eu estava pensando num exemplo concreto, João. João Gabriel agora. Anyone? All right. Okay, I'm going to give you the answer, but you're going to realize that it's not that hard, okay? When you have like things like previdência privada. Oh, public commitment can help. Yes, it's true, Fábio. Yes. We could have like da mesma forma que a gente tem vigilantes do peso, a gente poderia vigilantes da poupança, ou vigilantes da economia, vigilantes da aposentadoria. E as pessoas publicamente ali se comprometerem a guardar dinheiro todo mês e tal.
Yeah, that could work. Yes, you're right about that. But the example I was going to give is like previdência privada. What happens when you buy previdência privada? Well, you sign a contract and you are supposed to deposit some money every month. So you make a commitment. It's not a choice anymore. Every single month, you're going to have to make a deposit and to save some money. If you don't, there are some penalties. You know, if you want to take the money earlier, there are some penalties. So somehow you are restraining yourself for your own good. So that's what commitment mechanisms are, okay? Então, previdência privada é uma forma das pessoas se restringirem contra as próprias tentações. Elas assinaram um contrato, elas vão ter que fazer aquele depósito todo mês para contribuir, e se elas tentarem tirar antes o dinheiro, elas têm penalizações, têm penalidades para elas. Por que a pessoa assina um contrato que envolve penalidades? Porque ela está querendo se proteger de si mesma. All right, does that make sense? Please raise your hand if you think it makes sense. All right. Thanks, guys. Thanks, Antonio, André, Eloisa, Iago. Okay, so let's have a look at a few more of those here, okay? Zero hunger. Zero hunger, well, yeah, once again, to end up poverty, to eliminate poverty is very hard, but, you know, eliminate hunger too, yes, it is very hard. So how can we do that? How can we help people and eliminate hunger? Well, it turns out many times we make bad options about which food to pick. So one way to deal with that is to help people make nutritious food choices by making healthy options easily identifiable. It is happening all over the world right now, guys. You see, most of the governments in the world are kind of revising the rules about how we pack products, which information we are supposed to label those products, you know? Então, a ideia de que o mundo inteiro está preocupado com não só com a fome, mas com a desnutrição de pessoas que comem, mas não se alimentam bem. Uma maneira que o mundo inteiro está lidando com isso é aprimorando os selos que contêm informação sobre o conteúdo nutricional daquele alimento. Now, how can we do that? We can make it easy. We can use colors. We can use symbols that are immediately identifiable. So that's the point. If you look at the labels in products in Brazil today, you're going to see that it's always technical information. That doesn't help people. People are not as rational as we think they are. Remember? So we have to use visualization. We have to help people getting the message faster, easier than writing down technical information. All right. So we have to use behavior economics in order to describe how labels should be. And then we can help people making better choices, all right? So for each of those 17 cases, you can somehow use behavior economics. For all of them, you have an example. So let me just take another example here. Affordable and clean energy. How can behavior economics help in this case? Well, behavior economics can be involved in encouraging saving energy with regular feedback on usage and comparisons to peers. Oh yeah, I remember we talked about that. Remember we talked about something that happened in England where people would get their energy bills
and they would have like an affirmative, a declaration in individual for each person saying, this month you have spent 15% more than the average of your neighbors. Então, só de adicionar uma informação, colocar lá em cor vermelha, falando assim, esse mês você gastou 15% a mais do que a média dos seus vizinhos. You just give people that information. You're not submitting people to any sort of public exposure. It's not like they are going to feel ashamed. Other people would know. No, it's just a personal information. Only for you. Only you get that information. Well, if I'm spending 15% more than the average of my neighbors, I have to take a look at my house and see what's going on here. Why am I spending so much? On the other hand, if you are one of the neighbors who get the message saying you spent 20% less than the average of your neighbors, and that message comes like in green letters, então recebe uma mensagem bem grandona assim, letras verdes, com, sei lá, com um foguetinho saindo, alguma comemoração, dizendo assim, você gastou 20% a menos do que a média dos seus vizinhos, you're gonna feel like, yeah, here we go, I'm doing great, this is important stuff, thank you, yeah, someone had to see how well I'm doing. So you get proud of yourself. So it is only information. It doesn't create any sort of embarrassment, but somehow it helps you making better decisions about energy consumption. Gente, no Brasil, a gente sabe que a energia nossa, a maioria delas vem da energia hidrelétrica, né, que tem um impacto ambiental menor. Mas mesmo aqui, a gente tem que economizar energia. E não é só para gastar menos dinheiro, não. Mesmo a energia hidrelétrica tem impacto ambiental. E quando a gente consome excessivamente, a gente não só está perdendo dinheiro, mas como a gente está gerando mais impacto. You guys remember that example, don't you? Vocês lembravam desse exemplo da conta de energia no Reino Unido, não lembravam? In England, this story is very important because over there, they use a lot of energy coming from oil. They burn oil in order to generate electricity. So yeah, if you keep the lights on for longer, the quality of the air you breathe gets worse. Think about this. Se as pessoas usam energia demais, a poluição do ar fica pior. So yes, it is a big deal over there. They have to pay a lot of attention about this. Now, I'm almost done here. We don't need to go over each of those examples. I'm just gonna state to you that what we're gonna see next, okay? All right, guys, so I'm gonna share with you this material. It's a guide to designing experiments in behavior economics. Most of the tips that we have there are practical ones, you know, like how to do this, how to do that, how to control for this, which aspects you have to pay attention for. So it teaches you how to create behavior economics studies. And I know that some of you will be approaching the time to get your monograph, you know, like the TCC. Daqui a pouquinho vocês vão estar no finalzinho do curso, vocês vão precisar escolher um tema e fazer um estudo, né? Fazer uma pesquisa. So, especially for those of you who like behavior economics, I would encourage you, take a look at this material, okay? I'm going to send to you by tomorrow. I'm going to post it in our Google Classroom, and I'm going to record something about it and submit it to you for Friday, okay?
And I will also announce that the last list of exercises will be released on Friday, okay? So those are the two big announcements I wanted to make. So there will be this material on how to design behavior economics experiments, and we are going to have our last list of exercises released by Friday. All right? Let me see if I have any questions before I stop recording here. Okay, no questions. So guys, thank you so much for participating one more night here.